Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre e hoje eu vou falar sobre um problema muito comum para quem tem impressora de resina, uma impressora SLA, que é o problema de adesão da peça à plataforma de impressão. Às vezes, durante a impressão, a peça se solta da plataforma de impressão, acaba ficando lá na banheira da resina, falhando toda a sua impressão. Então eu vou dar 5 dicas que podem te ajudar a resolver esse problema ou até mesmo evitar que ele aconteça. Primeiro, agite a resina antes de utilizar. Isso está escrito até no rótulo da resina, se você olhar lá. A resina precisa ser agitada por quê? Porque ela possui diferentes componentes que podem acabar se decantando conforme ela fica parada por bastante tempo lá e fazendo com que sua resina fique mais fraca, ou seja, ela não ativa os componentes da maneira correta com a luz ultravioleta, falhando completamente a sua impressão. Então esse é um ponto muito importante, super fácil de resolver, que às vezes a gente não se atenta na hora da impressão. Outro ponto de atenção é que toda resina ela tem um prazo de validade, então vale a pena verificar se ela não está vencida e se estiver, faça o teste com uma nova resina e veja se corrige o problema. Segundo, a sua plataforma de impressão ela precisa estar bem nivelada e na altura correta. Então, caso já faça algum tempo que você fez a calibragem da sua plataforma de impressão e está tendo esse problema, faça novamente a calibragem de altura da mesa. No meu vídeo de unboxing da Photon S, eu faço a calibragem passo a passo, confere lá e faça na sua impressora, veja se isso resolve o seu problema. E não se esqueça de, ao término da calibragem, setar a posição Z igual a 0, para que isso fique gravado na memória da sua impressora. Senão, a próxima vez que você reiniciar a sua impressora, desligar e ligar novamente, ela vai acabar perdendo essa configuração sua. Então pode ser esse o problema também. Às vezes só esqueceu de setar a posição Z igual a 0. Terceiro, o tempo de exposição para cada resina é diferente. Cada resina tem a sua própria composição. Então você precisa, antes de imprimir, fazer o seu teste de exposição da resina para ver qual que é o tempo de exposição à luz UV ideal para aquela resina. Existem algumas formas de fazer isso. Uma delas que eu acho bem legal é você imprimir um cubo de 1 centímetro cúbico, 1 centímetro de cada lado, e ao término da impressão você medir esse cubo, mede a largura e profundidade desse cubo. Tem que dar exatamente 1 centímetro. Se estiver dando menos que 1 centímetro, isso quer dizer que o seu tempo de exposição está baixo. Então você precisa aumentar o seu tempo de exposição. E caso tenha passado de 1 centímetro, você precisa diminuir o seu tempo de exposição. Ou seja, quanto maior o tempo de exposição, maior vai ser a sua peça. Então, para que você tenha a sua peça do tamanho correto, você precisa fazer esse teste. Então começa com um tempo de exposição padrão e faça esse teste, vai aumentando ou diminuindo conforme você verifique na medição. Usa um paquímetro para fazer essa medição, para ficar mais preciso. E no caso da Photon S, que é a impressora que eu utilizo, a Photon S ela tem um recurso bem legal, que é você gerar um arquivo chamado r_e_r_f.pws. Quando você grava esse arquivo num pendrive e coloca lá para impressão, a Photon S ela já vai identificar automaticamente que você quer fazer um teste de tempo de exposição da resina. E aí o que ela vai fazer? Ela vai dividir a sua mesa de impressão em 8 partes e vai utilizar um tempo diferente para cada parte dessa, começando pelo tempo base que você definiu lá no Photon Workshop, o seu tempo base da resina. Por exemplo, se você colocou como 6 segundos de tempo de exposição, então nessas 8 partes da Photon S vai estar lá, uma peça vai ser impressa com 6, outra com 7, outra com 8 e assim sucessivamente. E você consegue testar 8 tempos de exposição de uma vez só. Então é um recurso bem legal. Se a sua Photon S ela estiver atualizada para a última versão do firmware, provavelmente você vai conseguir fazer isso aí, fazer esse teste. E é legal você fazer isso sempre que você estiver utilizando uma nova resina. Faça esse teste, meça o seu cubinho para que você tenha o tempo ideal de exposição à luz UV para a sua resina. Por que isso é importante? Se o seu tempo de exposição à luz UV da resina estiver muito baixo, a peça ela não vai se formar corretamente e provavelmente vai também acabar se soltando da plataforma de impressão. Então esse é um passo que vai ajudar
tanto na precisão da impressora quanto a resolver esse problema de adesão. Quarta dica: a aderência da peça com a plataforma de impressão, ela funciona por uma espécie de sucção. Então, quando é curada aquela primeira camada de impressão, existe uma sucção entre a sua peça e a plataforma de impressão, e é isso que vai manter as duas juntas. Conforme você vai imprimir uma nova camada, a camada mais inferior da impressão, né, entre o filme FP e a última camada sendo impressa, também vai existir uma forma de sucção, puxando aquela peça para baixo. A diferença é que esse filme, que fica na parte de baixo, lá da banheira da resina, ele é um filme antiaderente, então justamente não é para a peça grudar lá. A cada camada que é impressa, a impressora ela sobe e desce para imprimir uma nova camada. Então toda vez que ela faz esse movimento de subir, ela vai acabar fazendo uma pressão ali na sua peça, e aquele ponto onde tiver mais fraco, ela vai acabar se soltando. O ideal é que ela se solte a última camada que ela imprimiu, essa camada que está em contato com o filme FP lá no fundo. O problema começa a acontecer quando, por exemplo, a área da impressão da última camada ali, ela esteja sendo maior do que a área da impressão na base. Isso pode fazer com que a força de sucção na última camada seja maior do que na primeira, e pode acabar acontecendo da sua peça ser puxada para baixo, ao invés dela ser puxada para cima. Então, o ideal é que você tenha uma superfície na base, a primeira camada ali, que a área dela seja entre 10% a 20% maior do que toda a área restante de cada camada da sua peça. Caso isso esteja acontecendo, então, faça uma primeira camada maior em algum programa que você tiver, ou rotacione a sua peça para que ela fique numa posição diferente, que essas forças de sucção na última camada sendo impressa não sejam maiores do que o da primeira. E para que a primeira camada também seja mais forte, o ideal é que ela tenha um tempo de exposição maior. Isso aí você consegue perceber nas configurações padrão lá do slicer lá. Você vai ver que normalmente as 3 primeiras camadas ali, elas ficam por 60 segundos, um tempo bem maior curando aquela camada ali, o que também favorece a adesão da peça à plataforma de impressão. A quinta dica pode ser algum problema lá no seu filme FP, por exemplo, entre uma impressão e outra, uma peça acabou pressionando o filme FP, causando deformação. Eu fiz um vídeo mostrando como é que troca esse filme, então talvez se o seu tiver danificado, vale a pena trocar, colocar um filme novo no lugar. E outra coisa também que você precisa dar uma olhada é se você está fazendo uma impressão após a outra, se não ficou algum resquício da peça anterior lá na sua banheira, junto com a sua resina lá. Esse resquício que ficou lá, ele pode acabar atrapalhando a sua impressão também e fazendo com que a sua peça não tenha aderência adequada. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que essas dicas te ajudem a resolver esses problemas de adesão, que é um dos problemas mais comuns que acontecem e é fácil de resolver também. Caso tenha restado alguma dúvida ou algum outro problema que você esteja tendo com a sua impressora SLA, deixa nos comentários, talvez outras pessoas tenham esse problema também e eu possa acabar fazendo um vídeo para te ajudar a resolver esse outro problema também. Então deixa nos comentários e eu vou respondendo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima. Até lá!